Olha, a questão 1. Eu já li a parte introdutória, contextualização. Tudo bem, Maria Luísa. Não tem problema, não. Maria Luísa está mandando mensagem para mim aqui no bate-papo. Sim, aí a questão número 1 diz assim: a dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas. Por quê? Em razão de quê? A dinâmica das transformações das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas. Por quê? Letra A. O que é que provoca essa expansão da periferia, das áreas periféricas? Das áreas distantes do centro, estava falando ontem. Letra A. Crescimento da população urbana, é por causa do crescimento da população urbana, e aumento da especulação imobiliária. Você sabe o que é especulação imobiliária? É tipo assim, os preços dos imóveis ficarem só aumentando, principalmente nas zonas centrais da cidade. Os preços, lembra que eu falei que os terrenos, as casas, nas áreas centrais da cidade são mais caros, e aí nas áreas periféricas são mais baratos? Isso é especulação, né? O mercado dos imóveis começa a especular o valor do terreno, o valor das casas, nas áreas centrais, e começa a aumentar, e de certa forma acaba expulsando as pessoas, né, desse local. Aí B de bola, diz assim, a expansão da periferia tem a ver com o quê? Direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços. Do jeito que na periferia falta serviço, ninguém vai morar na periferia porque tem muitos serviços, não. C. Delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico. Organizada. Lembra que eu falei ontem que a urbanização desses países da América do Sul foi muito rápida, acelerada e mal planejada? Está dizendo aqui, delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida. Mentira. C. D. Implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus moradores. Não? Se fosse assim, todo mundo queria morar na periferia, né? Ai, eu ralei meu braço na parede. Ai, Jesus, que informação. Ai, Jesus. Cuidada. Reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego. Como? Você está falando que está expandindo na área periférica. Vai manter o trabalhador próximo ao emprego na área central como? Pelo amor de Deus. Resposta correta, letra A. Crescimento da população urbana. O que é que provoca a transformação das cidades e a expansão das áreas periféricas? Realmente é o crescimento da população urbana e o aumento aí da especulação imobiliária. Aumento dos preços das casas, dos imóveis, dos terrenos nas zonas centrais das cidades. Letra A. Aí, número 2. Em muitos países sul-americanos, o rápido crescimento urbano fez com que as cidades crescessem de maneira desordenada e sem infraestrutura. Falei isso ontem. Esse acontecimento tem o poder de provocar, letra A, o processo de favelização, B, a existência de um sistema de transporte público eficiente, C, a geração de empregos e oportunidades justas para a grande maioria das pessoas, D, ambientes livres de poluição atmosférica, a existência de um espaço organizado e desenvolvido. Essa é uma questão que eu faria, com certeza. Bem facinho. Vocês marcariam o quê? Calma. Deixa eu ler de novo. Eu também quero ler de novo. Peraí. Vamos ler, ó. Letra A. Quem falou? Ana Cecília. Ana Cecília. Todo mundo concorda com a Ana Cecília, que é a letra A, alguém discorda? Eu concordo. Eu concordo também. Olha aí, em muitos países sul-americanos, o rápido crescimento urbano foi mal planejado, não foi? Olha, foi de forma desordenada, desorganizada e sem infraestrutura. Então, esse acontecimento provocou o quê? O processo de favelização, eu falei isso ontem. Lembra que as favelas são consequência do crescimento urbano que foi muito rápido e desordenado, mal planejado? Falei isso ontem. Então, deu início às favelas.
no Brasil. Também nos outros países da América do Sul, né? Eu falei Brasil para vocês entenderem que é o nosso contexto. Mas isso aconteceu na América do Sul como um todo. A urbanização rápida e acelerada, mal planejada, deu início à favelização, o surgimento de favelas. Ok, letra A também. A, né? Número 1, A, número 2, A também. Aí vamos aqui, né? Terminamos. Vamos começar o tema 2. O tema 2 é também sobre a América do Sul, mas vamos falar estreitamente sobre aproveitamento dos recursos naturais. Aí o livro, nesse próximo tema, já começa com uma pergunta para vocês. Espera aí que eu vou colocar aqui na parte inicial. Vou ler a pergunta. Né? Tema 2. Tem aqui. Que recursos naturais são os mais importantes para a economia dos países da América do Sul? Quais recursos naturais são mais importantes para a economia dos países da América do Sul? Aí vocês vão dizer, depende. Alguém já leu esse tema? Eu não li. Não? Depende. Depende de quais recursos, né? De qual país. Tipo assim, o Brasil é um país líder na produção de qual recurso mineral? Ou quais recursos minerais? Quais os recursos minerais são mais importantes para a economia do nosso país? O livro destaca 2 aí, como bem importantes para o Brasil. O petróleo e o minério de ferro, né? São recursos minerais que o Brasil produz e exporta bastante. Petróleo e minério de ferro. Ok, mas depende, como eu falei, depende de país para país, né? Tipo a Venezuela. A Venezuela é o país da América do Sul que tem a maior reserva de petróleo. Mas o livro diz que, na verdade, o Brasil vem exportando mais petróleo do que a Venezuela recentemente, né? Embora a Venezuela tenha aí a maior reserva de petróleo da América do Sul, certo? Então, geralmente fica oscilando essa situação. Mas, na verdade, na Venezuela, o petróleo é muito importante, porque eu já até falei para vocês que praticamente mais de 90% de tudo que eles produzem e exportam está ligado com o petróleo, né? O petróleo é o principal produto de produção e exportação desse país. Então, depende do país. Tipo, a gente vai ver que no Chile, o Chile é o maior produtor mundial de cobre, salvo engano, do mundo, né? Então, é muito importante para eles também o cobre. Enfim, depende de país para país. Mas o que a gente sabe, desde o tema 1, lembra que o tema 1 diz assim, os países da América do Sul, eles produzem e exportam mais commodities. Tipo assim, alguns países da América do Sul, a gente vai perceber que, na verdade, são países que dependem, a sua economia depende da produção e exportação de commodities. Commodity é um produto do primeiro setor da economia, não é isso? Agricultura, pecuária e extrativismo. E diz no livro de vocês que as duas atividades que são commodities, que são mais importantes para os países da América do Sul, são as atividades agrícolas e minerais. E esse tema ele vai falar especificamente dessa questão aí dos recursos minerais e energéticos, né? Porque ele vai dizer o quê? Que dentro da América do Sul, os recursos minerais e energéticos são extremamente importantes para a economia, para a base da economia desses países da América do Sul. E aí cita exemplos variados. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, aqui tem alguns exemplos, mas aqui está melhorzinho de entender. Olha, aí cita exemplo, né? No Brasil, o petróleo, na Venezuela também o petróleo, na Bolívia o petróleo, Peru, petróleo. Aí minério de zinco, na Bolívia e no Peru. Cobre e minério de cobre no Chile, que é o maior produtor mundial. E no Peru também, é muito importante o cobre. Aí minério de ferro no Brasil. Ou seja, a exploração mineral ela é muito importante para todos os países aí da América do Sul. Mas essa exploração mineral, ela também traz muitas consequências para o espaço, para o meio ambiente. Que consequências são essas? Muitas vezes, para explorar os recursos minerais e energéticos, esses países eles retiram a vegetação original. Retira a vegetação original para extrair ali o que está no subsolo. E aí, quando você retira a vegetação original, a vegetação nativa, você está danificando o solo, você está desprotegendo o solo, você está deixando o solo exposto à atividade erosiva, você pode contaminar os recursos hídricos, se algum objeto, se alguma substância química for parar ali nos rios pela água da chuva, ou então você pode contaminar os lençóis freáticos, né, a água subterrânea que fica ali próximo da gente, no subsolo, enfim, com alguma substância química. Então, a gente percebe que essas atividades minerais e energéticas são extremamente importantes, esses recursos minerais e energéticos são extremamente importantes para a economia desses países da América do Sul. Mas essas atividades, elas trazem muitos impactos ambientais também, né? Não é só uma coisa positiva. A gente fala muito de economia, mas tem também um impacto aí que é gerado no meio, né? No meio que a gente vive.
Aí diz que outra coisa aí que é bem importante para os países da América do Sul são os recursos hídricos, né? A grande rede de hidrografia que esses países da América do Sul possuem. No caso, o Brasil é o país que possui a maior quantidade de água doce potável do mundo, né? Cerca de 12 a 14% da água doce, né? Água doce potável do mundo está no nosso país. Dentro da América do Sul, obviamente, nós somos o líder, né? Desses recursos hídricos. E daí, o que é que vai dizer? Nessa parte do livro, vai dizer que por causa da abundância de corpos hídricos dentro da América do Sul, as águas também são muito aproveitadas do ponto de vista tanto para geração de energia em hidrelétricas, sobretudo Brasil e Argentina, que são os países que mais exploram, né, esse recurso natural, esse recurso renovável, a água como uma fonte de energia, mas também a água, também a abundância de recursos hídricos na América do Sul também é muito aproveitada para pesca, certo? Tanto é aproveitada para geração de energia elétrica em hidrelétricas, usinas hidrelétricas, quanto também é muito aproveitada para a pesca, certo? Então, essas duas coisas aí que o livro já começa destacando, né? Dentro dessa parte de recursos naturais, os países da América do Sul, eles exploram bastante a extração de recursos minerais e energéticos e utiliza bastante a água no quesito para geração de energia e para pesca, certo? Que são atividades aí que vai render lucratividade para esses países. Agora vamos falar de petróleo e gás, né? O livro já começa destacando que os países que mais produzem e exportam petróleo dentro da América do Sul, né, é o Brasil, né? São o Brasil e a Venezuela. Vou colocar no mapa para não ficar abstraindo o que eu estou dizendo. Olha. Os países aí que mais produzem e exportam petróleo, né? Brasil e Venezuela, faz fronteira com a gente aqui um pouquinho mais ao norte, tá vendo? Da América do Sul. E no caso, a Venezuela que possui a maior reserva mundial. No caso, o Brasil, dentro da América do Sul, o Brasil é o que vem mais exportando, mas não é o que tem aí, que detém as maiores reservas de petróleo, não. Quem tem é a Venezuela. E outra coisa, o Brasil vem exportando muito petróleo recentemente, em detrimento de uma descoberta que a gente teve agora já no século XXI, de uma espessa camada de petróleo, numa camada que a gente chama de camada pré-sal, que ela fica mais ou menos a 7.000 a 8.000 metros aí, né, de profundidade. É um petróleo que fica abaixo de uma camada de sal, certo? Tem uma camada de sal em cima dele, né, e aí o petróleo fica embaixo. Por isso que é chamada de camada pré-sal. E aí descobriram essa extensa camada de petróleo abaixo de uma camada de sal, já agora no século XXI, e o Brasil começou a explorar já. Começou a vender também uma parte do pré-sal, enfim, mas começou a explorar o pré-sal, e aí o Brasil ultrapassou a Venezuela recentemente como um dos países que mais exportam petróleo. Mas quem tem mais petróleo na América do Sul é a Venezuela. Mas a gente sabe que não basta só você ter o petróleo, né? Você tem que ter tecnologia, investimento, processar também, refinar também o petróleo para exportar. Então, são os países que mais exploram. Cadê? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Aí sim, aí vai dizer o quê também? Vai dizer que, além do petróleo, o gás natural, que geralmente é encontrado, é um recurso também não renovável. Vocês sabem qual a diferença de recurso renovável e recurso não renovável? Um recurso natural renovável e um recurso natural não renovável, você sabe a diferença? Não, eu não sei. Não? Ok. Primeiro que, tá vendo como é importante eu perguntar e vocês não dizem nada. Eu falando aqui, vocês não dizem nada. Um recurso natural é tudo aquilo que o homem extrai da natureza para utilizar, certo? Economicamente. Ou para sua sobrevivência. Um recurso natural. E principalmente economicamente. Quando o homem retira algo da natureza para utilizar economicamente. É um recurso natural. Aí, recurso natural, ele pode ser renovável ou não renovável. O que é um recurso natural renovável? É muito fácil de entender. Um recurso natural renovável é aquele que a natureza consegue repor, né, mais rápido do que a gente utiliza. Está sempre se renovando. Tipo, a água do mundo não vai acabar, porque a água é um ciclo. É um ciclo, né? Radiação solar, incide sobre os corpos hídricos, evapora, os animais evaporam também, as plantas evaporam. Aí condensa na atmosfera, né? Se torna ali vapor, água, líquido, forma as nuvens, aí se torna pesada e cai, chuva.
Aí a chuva, ela incide sobre o solo ou ela pode escorrer para outros corpos hídricos. Aí depois evapora, condensa, precipita. Evapora, condensa, precipita. Infiltra ou escorre, infiltra ou escorre. Enfim, é um ciclo. A água é um ciclo. A água é um recurso natural renovável. A natureza consegue repor no ritmo mais rápido ainda, né? Do que a gente utiliza. Então, ela é renovável. Assim como os ventos é uma energia renovável. Os ventos, né? Os ventos, eles não acabam. O vento é o ar em movimento. Então, e o vento também, através daqueles moinhos gigantescos, né? Aqueles equipamentos gigantescos que são instalados nas usinas eólicas, capta ali a velocidade dos ventos e transforma, tem um gerador dentro deles, transforma em energia elétrica. Então, os ventos também são a energia eólica, né? Que é promovida através da força dos ventos, é uma energia renovável. A energia solar também é energia renovável, pelo menos o sol tá, a gente ainda tem um sol, né? Enquanto existe o sol, a energia solar ela vai existir e ela é renovável. A gente não gasta mais o sol do que ele consegue repor, não. Não existe isso, não. A energia solar ela é renovável. Aí tem outra energia renovável que é chamada de energia geotérmica. Geotérmica, que é uma energia que provém do interior da Terra. A gente sabe que quanto mais eu cavar aqui, eu vou cavar aqui na minha litosfera. A gente está na litosfera, né? Eu vou cavar a litosfera, cavar a litosfera. Vai só aumentando o grau, o calor, certo? Quanto mais você cavar aqui na nossa litosfera, mais vai aumentar o grau geotérmico. Abaixo da litosfera tem o magma, que é aquele material que é expelido de vulcões, certo? Diga sim. Sim. Certo. Oi. Pronto. Olha, abaixo da litosfera a gente vai encontrar magma. Então é muito quente, o interior da Terra é muito quente. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que essa lava, esse magma, ele sobe quando as placas tectônicas se movimentam, entendeu? E aí esse calor proveniente do interior da Terra, o ser humano já descobriu como transformar o calor do interior da Terra em energia. Já descobriu. E existem usinas que são chamadas de usinas geotérmicas. Depois pesquisem. Usinas geotérmicas. No 9º ano, geralmente, eu passo uma pesquisa sobre isso. Que é uma espécie de um seminário. Aí, pronto. Aí a gente tem essa energia chamada energia geotérmica. Ela é renovável. Tipo, o calor interno da Terra, ele não vai acabar. Renovável. Outra que é renovável. Biomassa. Ana, Oi. já conseguiram, tipo, cavar até o magma? Não. A gente só conhece até uns 15 quilômetros, no máximo, 12, 15 quilômetros. A gente não conhece o fundo do mar, né? Do oceano. A gente não conhece por completo. A gente sabe mais do espaço astronômico do que o do nosso fundo do oceano. O ser humano sabe mais do espaço astronômico, o que está além da Terra, do que o fundo do seu oceano. Minha gente, ai que coisa estranha. A gente não tem tecnologia ainda suficiente, não, para ir até lá. A pressão do oceano é como se você tivesse... Tem uma comparação, eu não sei quantos aviões em cima de você. A pressão é muito forte. Tudo se estraga muito rápido. Tudo se acaba muito rápido. A gente não tem tecnologia ainda suficiente. Enfim, não sabe, não conhece muita coisa ainda não. Aí sim, aí tem a energia chamada biomassa. A energia biomassa, eu estou explicando tudo isso porque está no livro de vocês, viu? Vocês vão ver eu falando disso e vão ficar se perguntando, quer isso, quer isso, quer aquilo. O que é energia biomassa? É uma energia que é proveniente através de restos de cocô de animais, ou pode ser de humano também. Resto de comida, resto de matéria orgânica, entendeu? Matéria orgânica. Coloca lá num grande depósito para ser... uma espécie de decomposição, né? E aí é ligado a um gerador que transforma isso em energia. Estou falando de forma bem simples. Transforma em energia. E isso também é renovável, porque sempre vai existir, né? O resto de matéria orgânica sempre vai existir. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundinho. Aí, pronto. Falei de algumas renováveis. Deixa eu ver outra. Renovável, geralmente, geralmente, as energias renováveis, elas são limpas. Tipo assim, elas não emitem gases do efeito estufa. Certo? Não todas, mas algumas sim. Aí tem as energias não renováveis. As não renováveis são aquelas que a natureza não consegue repor em um ritmo rápido. A gente utiliza mais do que a natureza consegue repor.
A gente utiliza tanto que ela vai acabar um dia, entendeu? Mas vai formar, sendo que vai demorar milhares de anos para se formar. Tipo, o petróleo vai acabar um dia, sendo que para ele se formar demora muito, 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 muito tempo. Tá entendendo? E aí a natureza ela não consegue repor no ritmo tão rápido quanto a gente vem utilizando. Elas são chamadas de não renováveis. Não é que ela não se renova. O povo pensa, a energia não renovável é porque ela não se renova, ela não vai surgir, não vai se originar de novo. Não é isso. A energia não renovável, ela se renova, sendo que ela demora muito tempo. Aí por isso que a gente chama de não renovável. Tá entendendo? O petróleo, que é um combustível fóssil. O gás natural, que geralmente é encontrado próximo do petróleo, certo? Ele também é não renovável. O carvão mineral também é um recurso não renovável, certo? São todos recursos aí que a natureza não consegue repor no ritmo mais rápido do que a gente utiliza. Então, vocês param e pensam, então quer dizer que a gente está perto aí de um dia. Talvez vocês vivenciem isso, né? O fim do petróleo. Mas a gente já tem como substituir o petróleo por outras fontes? Claro. O certo seria substituir todas as fontes não renováveis por fontes renováveis. O certo seria isso. E por que não fazem? Porque você vai acabar com todo um ramo produtivo. Tipo, hoje a fonte de energia que mais se utiliza no mundo é o petróleo. Se você deixa de usar petróleo, porque o petróleo vai acabar um dia, você vai acabar com todas as refinarias, indústrias petroquímicas, posto de gasolina, um bocado de coisa que mexe com petróleo, entendeu? Então, isso não vai acontecer. A gente vai usar até acabar, e quando acabar, aí vão usar outra coisa. Mas a gente já tem como substituir. Mas você acabaria com o ramo produtivo todinho. Então, não vou fazer isso. E ainda é a fonte de energia que a gente mais utiliza no mundo todo. É o petróleo. Certo? Por isso que os Estados Unidos têm tanto interesse no Oriente Médio, naquela porçãozinha ali aqui, ó. Essa porçãozinha aqui, ó, da Ásia, né? Pegando esses países aqui, Arábia Saudita, Omã, Iêmen, Catar, Irã, Iraque, esses países aqui que estão dentro de uma área que quase 50% do petróleo do mundo está aqui, né? Então, é uma área muito estratégica, certo? Principalmente esses países que utilizam muito petróleo como fonte de energia. Enfim, então, estou falando demais. Aí aqui tem dizendo o quê? Tem dizendo que o gás natural também vem sendo uma das fontes de energias que vem sendo utilizadas dentro da América do Sul, produzidas também, mas produzida principalmente por causa da indústria. O gás natural vem sendo extraído para ser utilizado na indústria, aí principalmente por países como Venezuela, Bolívia e Argentina. E o Brasil vem explorando gás natural também, mas principalmente desses locais aí que são encontrados nas proximidades com o petróleo. Falei. Energia hidrelétrica, vamos lá. O que é energia hidrelétrica? Ela é renovável? A energia provinda da água, a água é um ciclo. A energia hidrelétrica, né, a energia hidráulica é a energia renovável. Dentro da América do Sul, os países que mais utilizam a água para gerar energia são o Brasil e a Argentina. São os países que mais utilizam. O nosso país tem o maior potencial hídrico, né, do globo. Aí diz aqui, aí, a partir da década de 70, começaram a ser construídas uma série de usinas hidrelétricas dentro da América do Sul, sobretudo na Argentina e no Brasil. Mas tem outros países que também têm usinas hidrelétricas. Venezuela, Peru, Chile e Paraguai, né? O livro também destaca esses países aí. Venezuela, Peru, Chile e Paraguai também têm usinas hidrelétricas. Essas usinas, a construção de uma usina hidrelétrica, todo mundo pensa que é uma coisa muito boa, mas ela traz também danos ao meio ambiente. As energias que são chamadas de renováveis, elas também trazem danos ao meio ambiente. Cada uma traz algum impacto ao meio ambiente, cada uma. Mas tem umas que trazem mais do que outras, e geralmente são as não renováveis, certo? A queima do petróleo, a queima do gás natural, a queima do carvão mineral, elas poluem muito, elas degradam muito, principalmente a atmosfera. Enfim, são agentes aí do aquecimento global. Mas as renováveis, elas também trazem danos ao meio ambiente. Eu vou falar agora dos danos da construção das usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas, elas causam, de certa forma, a remoção de pessoas de um local para ser construída a usina. Geralmente uma cidade toda, pega uma cidade toda, as pessoas são deslocadas de um local para o outro. Isso afeta o seu conceito de lugar, porque você viveu ali a vida inteira e aí, do nada, decidem construir uma usina hidrelétrica na sua cidade. A cidade vai ter que ser evacuada para outro local, vão criar uma cidade em outro local, remanejar todas as pessoas de um local para o outro. Então, causa migração forçada de pessoas. Isso é uma das consequências, né, sociais. Aí causa também a grande
uma mudança na biodiversidade, uma perda de biodiversidade, de variedade de espécies, porque, de certa forma, uma extensa área vai ser alagada, isso abrange áreas de hábitat de animais, né, onde animais vivem, tipo animais terrestres ou animais aquáticos também podem sofrer com isso, porque as usinas hidrelétricas, elas funcionam através de tem uma reserva, né, de água, aí tem um local por onde a água passa, que é onde fica as turbinas, né? Na verdade, a força da água movimenta as turbinas, que é ligada a um gerador de energia. E muitas vezes há uma extensa mortandade de peixes nessa passagem para o outro lado da usina. Aí tem perda de biodiversidade, remoção de cidades inteiras, alagamento de ambientes naturais e de áreas construídas, de cidades. E pronto, né? Falo desses países aí que mais produzem, que no caso é o Brasil e a Argentina, mas também Venezuela, Peru, Chile e Paraguai. Aí agora, fontes renováveis de energias. Fontes renováveis são aquelas que a natureza consegue repor em um ritmo mais rápido do que a gente utiliza. No caso, a água, né? Poderia estar dentro disso aí, já desse tópico. Mas, enfim, eles colocaram antes. Diz aí que muitos países da América do Sul já vêm tentando utilizar fontes renováveis. Tentar substituir as fontes não renováveis por fontes renováveis. Como, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, a biomassa, que é da matéria orgânica, a geotérmica e a hidrelétrica, a água, que eu falei agora há pouco. Alguns países sul-americanos têm se destacado na produção de energia de fontes renováveis, como é o caso do Brasil e da Argentina, que são os países que mais se destacam na produção de energias renováveis dentro da América do Sul. Especificamente o Brasil, que é o quarto maior país no ranking mundial de capacidade de produção de energia hidráulica. Nós temos uma das maiores hidrelétricas do mundo, né? Que é a de Itaipu. Itaipu, que ela é binacional, é Brasil e Paraguai. Fica por aqui na divisa, Brasil e Paraguai. Então, nós somos o quarto país com maior capacidade de produção de energia através de hidrelétricas. Aí diz aí que nós somos o segundo maior produtor mundial de energia provinda da biomassa, da matéria orgânica. Depois dos Estados Unidos, a gente fica em segundo lugar. Principalmente para a produção de biocombustíveis, como o biodiesel e o etanol. Aí diz aqui que a Argentina também tem investido na produção de biodiesel. O Peru é um dos países que mais tem tentado ampliar suas fontes de energias, começando a investir nas fontes de energias renováveis. O Peru é um paísinho que não faz fronteira, quer dizer, faz fronteira com o Brasil, tá? Confundindo. Faz fronteira com o Brasil, tá aqui. O país possui importantes fontes de recursos hídricos e geotermais e vem tentando aí investir financeiramente nessas áreas de produção de energias renováveis. Agora, a exploração da Antártida. Antártida é isso aqui, né? Antártida. A Antártida tem 14 milhões de quilômetros quadrados, é o quarto maior continente do mundo em extensão territorial. Tá vendo? Fica bem próximo aqui da América do Sul. A Antártida é um continente que não pertence a ninguém. Até hoje, né? Ainda não pertence a ninguém. É um continente que pertence à humanidade. Tipo assim, não pertence a um país específico. Não pertence a um país específico. Pertence à humanidade. E tem um tratado que é chamado de Tratado da Antártida. Na verdade, a Antártida ela é um continente extremamente gelado. O gelo cobre praticamente 98% do território das terras emersas da Antártida. E a Antártida é considerado o maior deserto do mundo. É o maior deserto do mundo. Ana Beatriz, o que é um deserto? Não é só uma área quente, não? Deserto não é uma área quente, não? Onde o dia a temperatura sobe muito e durante a noite a temperatura cai muito. Isso não é um deserto, não? É um deserto quente. Mas deserto quer dizer que é uma área que chove pouco. Pouquíssimo, na verdade. É uma área árida, seca. Ana Beatriz, e por que tem tanta água aí e tal? Quer dizer que chove muito? Não, não é isso não. Porque a água está congelada porque está dentro dos polos, né? Mas é uma área que não chove muito. Está dentro do polo, na verdade, Polo Sul. Mas é uma área que não chove muito, a Antártida. Não chove por quê, Ana Beatriz? Imagine uma coisa. O que é necessário para que ocorra o processo de evaporação da água? O que é necessário? Tipo, poderia a condensação e tal. Não, mas o que é necessário para a água evaporar? Calor.
Calor. O calor. Calor. Aí a Antártida tá onde? Tá numa região muito fria, né? Tem muito calor aí? Para a água evaporar? Para formar nuvens? Para formar as nuvens? Porque, na verdade, a chuva, a precipitação, ela vem das nuvens. Então, imagine, você está numa área extremamente gelada, onde praticamente as nuvens são mínimas, pouquíssimas, porque a evaporação da água aqui é mínimo, então praticamente não chove, entendeu? Por isso que é um deserto. É o maior deserto do mundo, é a Antártida, certo? Em extensão territorial, é o maior deserto do mundo. Aí quando você fala, então o deserto do Saara, na África, o povo fala muito do deserto do Saara na África. O deserto do Saara na África é o maior deserto quente do mundo. O maior deserto quente. Mas se um dia alguém perguntar qual é o maior deserto do mundo, não é o Saara. O maior deserto, a pessoa está incluindo tanto o deserto quente quanto o deserto frio. Então, existe deserto quente e deserto frio. Então, o maior deserto do mundo é esse aqui, é a Antártida, certo? É uma área muito fria, é uma área onde quase não tem nuvens, quase não tem precipitação, é muito pequena, muito baixa a precipitação nessa área, quantidade de chuvas, certo? Por isso que é deserto. Aí sim, existe um interesse muito grande pela Antártica, né? Tem muitos países aí que já estão cobiçando, já estão de olho na Antártida. E é tanto que fizeram um acordo, um tratado, né? Chamado Tratado da Antártida. E a partir do Tratado da Antártida, no ano de 1959, fizeram esse tratado. Tratado da Antártida. Né? Na verdade, tanto pode ser chamado de Antártida quanto Antártica. Você não está errado. As duas formas no português estão certas. Tanto faz. Você pode chamar de Antártida ou Antártica, viu? Sim, aí fizeram esse tratado da Antártica. Por quê? Porque tinha muitos países já querendo explorar a Antártica. Muitos países já na década de 50, em 1959, foi feito o tratado, querendo explorar a Antártida. Por quê? O que é que tem na Antártida? É uma área desértica, mas a Antártida conta com enormes reservas de recursos minerais. A Antártida é muito rica em recursos minerais. Ela é rica em petróleo, que é a fonte de energia que é mais utilizada no mundo. Tem petróleo nos solos da Antártida. Tem gás natural nos solos da Antártida. O que mais? O livro destaca que tem ferro, tem chumbo, tem carvão mineral, tem minério de ferro, né, que eu falei. Ou seja, é um continente riquíssimo em recursos minerais. Então, o mundo já está de olho na Antártida, né? E aí, no ano de 1959, os países que estavam reivindicando direitos de terra dentro da Antártida fizeram um acordo. Ei, vamos fazer um acordo? Vamos fazer o Tratado da Antártida? Aí fizeram um tratado, onde esses países que estavam já lá de olho na Antártida fizeram um acordo entre si, onde a Antártida ela não pertenceria a nenhum deles, pertenceria à humanidade. Então, até hoje, o tratado tá bem pertinho de terminar já e eles vão ter que renovar ou não, ou dividir a Antártida. A gente não sabe ainda o que é que vai acontecer. Mas o tratado está perto de se acabar, o prazo dele foi feito em 59. Está perto de acabar e vão ter que decidir o que é que vai acontecer. Aí, o que é que acontece? A Antártida, a partir de 59, a partir de 1959, passou a ser um continente da humanidade, pertence a todo mundo, e os países que assinaram o Tratado da Antártida, eles têm direito a manter bases científicas dentro da Antártida. Então, a única coisa que você pode fazer dentro da Antártida é colocar uma base científica e estudar, certo? Fazer pesquisa científica dentro da Antártida, é isso que você pode fazer. Você não pode explorar as riquezas minerais da Antártida, não pode, pertence ao mundo. Então, os países que assinaram o Tratado da Antártida, alguns deles, o Brasil tem base científica dentro da Antártida, Estados Unidos, né, Reino Unido, esses países que assinaram o Tratado da Antártida, com o tempo, eles têm direitos a manter bases científicas, mas só isso, nada mais, porque a Antártida ainda hoje pertence à humanidade. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, se vão dividir a Antártida e porções da Antártida entre eles, a gente ainda não sabe se isso vai acontecer, mas possivelmente sim, porque até agora ninguém tem movido uma palha para manter o Tratado da Antártida. Então, talvez isso aconteça, a divisão da Antártida. Deixa eu ver o que mais. O gelo cobre 98%. Podem atingir 4 quilômetros de espessura de gelo em determinados pontos da Antártida e formando camadas conhecidas por geleiras continentais. Ela é de interesse. Sim, outra coisa. A Antártida é uma região não só por causa boa e visada, só por causa dos recursos minerais, não. Ela é uma região estratégica.
Porque a Antártida é um continente que tem acesso ao Oceano Atlântico, tem acesso ao Oceano Pacífico e tem acesso aqui do outro lado ao Oceano Índico. Então, tipo, é um continente estratégico, certo? Ela está em contato aí com esses maiores oceanos do mundo, que são eles três, o Pacífico, o Atlântico e o Índico. Sem contar que conta com diversos recursos aí minerais, que são extremamente utilizados no mundo todo. Deixa eu ver se falta outra coisa. Aí sim, em relação à água doce, né? Outra coisa que faz com que a Antártida ela seja visada a nível internacional. Ela tem enormes reservas de água doce congelada. Isso aqui é água doce. E aí, o que é que acontece? Em um possível futuro de guerra, de conflito por causa de água, a Antártida é um continente aí com enormes quantidades de água congelada, doce congelada, do globo. Então, ela é uma área visada também por causa disso. Alguns países da América do Sul já estão de olho na Antártida, né? Como é o caso da Argentina, do Chile, que são países que dizem que a Antártida, por estar mais próxima ali da América do Sul, ela já é uma área estratégica para a América do Sul, né? E eles devem abocanhar uma parte dela futuramente. Professora? Oi? Fazer a chamada, que eu acho que ela já vai acabar. Não, vou fazer chamada não. Falta menos de 1 minuto, não dá tempo não de fazer chamada. Só termina essa parte. Para esses países... Não vou não, eu fiz no início. Para esses países, o continente é um espaço de projeção política da América do Sul, a Antártida. A Antártida não deve pertencer a nenhuma nação, mas ser explorada apenas para pesquisas científicas. Aí alguns países pensam assim, né? Que no caso é a África do Sul, Japão, Rússia, Estados Unidos e Índia. Adota essa postura. Aí na outra página, faltou só essa última página.